Na minha versão, eu leio João capítulo 16, verso 2 e verso 4. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Estou dizendo isto para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque no princípio eu estava com vocês. Estas palavras são palavras de alerta que foram pronunciadas alguns instantes antes de Judas conduzir a polícia do templo para prender Jesus naquela quinta noite, véspera da Páscoa. Quando Jesus as diz, ele não tem a intenção apenas de anunciar um futuro próximo aos seus discípulos, mas ele também abre as cortinas do futuro, antecipando à igreja que dias terríveis cairiam sobre ela. Pessoas que um dia fariam coisas terríveis, matando e perseguindo, achando que neste ato estariam prestando um culto a Deus. Este é um alerta tremendo que a revelação bíblica nos traz sobre algumas das dificuldades que a igreja teria que enfrentar em sua trajetória. Pois bem, eu vou pedir para você ir até Apocalipse capítulo 13. Vai ser objeto do nosso estudo hoje. Este é um capítulo importante dentro da escatologia bíblica. E nós vamos nos concentrar especialmente numa parte deste capítulo. Os teólogos chamam Apocalipse 13 como o capítulo do anticristo. Você vê nos 10 primeiros versos a descrição de um animal. Ele é chamado de besta, e essa besta, ela surge, ela se levanta do mar. Este é um símbolo para identificar uma entidade político-eclesiástica que dominou a história e a consciência dos homens na Idade Média e que vai ter novamente um protagonismo nos últimos dias da história terrestre. No segundo bloco, dos versos 11 a 18, que é onde nós vamos nos concentrar, você tem uma segunda besta, você tem um segundo animal. Só que esta, diferente da primeira, se levanta da terra. A primeira, como já mencionei, se levantou do mar. Então eu vou pedir para que você acompanhe a leitura deste segundo bloco comigo, versos 11 a 18 do capítulo 13 do livro do Apocalipse. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, verso 13, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz, verso 14, aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Verso 15, e lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, verso 18, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de ser humano, esse número é 666. Quem impõe a marca da besta não é o animal que sobe do mar, mas é o animal que sobe da terra.
A segunda besta, essa que lemos agora a sua descrição, em algum momento vai atender os interesses da primeira besta. A liberdade dos homens, na descrição que acabamos de ler, você percebeu, ela é restringida pela segunda besta que sobe da terra. E a gente não pode perder de vista que a imposição da marca, nesse contexto escatológico, é fruto dos esforços da segunda besta. Mas vamos tentar refrescar um pouquinho a nossa memória. Talvez para você, familiarizado um pouquinho com a Bíblia ou com a profecia bíblica, isso tudo já faça muito sentido. Você meio que já sabe quem é a primeira, quem é a segunda. Mas vamos aqui dar uma recapitulada nas características dessas duas forças, destas duas potências que são descritas aqui no capítulo 13 de Apocalipse. A primeira besta do primeiro bloco, a que surge no mar, ela vem num contexto onde há uma grande densidade demográfica, uma grande concentração populacional. Todas as vezes em que as águas são mencionadas nas Escrituras, isso tem que ver com povos e nações. É um símbolo de gente, essas águas que são mencionadas. E vários momentos essas águas são mencionadas e isso está diretamente associado. É o próprio Apocalipse e a Escritura que decodifica isso. Essas águas são muita gente. São expressões que a gente vai ver com uma certa frequência. A segunda coisa é que ainda essa primeira besta que ela surge do mar, a descrição que João faz dela é muito semelhante à visão que Daniel teve no capítulo 7 do seu livro. Ela tem profundas semelhanças com aquele animal, palavras de Daniel, terrível e espantoso, que é descrito no 7º capítulo do seu livro. E isso vai indicar uma continuidade de impérios que se sucedem. Você lembra em Daniel 7 que você tinha Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e você tinha Roma, em duas formas. Pois bem, essa descrição dessa besta que surge do mar e o animal terrível e espantoso em Daniel capítulo 7 estão em paralelo e eles correspondem ao mesmo poder que atentaria contra os santos do Altíssimo. Você percebe nessa besta que sobe do mar que ela vai receber a autoridade de alguém. Existe um agente por trás das bestas. Existe uma força por trás das bestas. E o capítulo 13 do livro do Apocalipse vai dizer que é o dragão quem vai dar autoridade a elas. Pois bem, também nos é dito, não só em Daniel capítulo 7, na expressão tempo, tempos e metade de um tempo, mas em Apocalipse 13, quando fala de 1260 dias ou 42 meses, que esta força, este poder perseguiria por 1260 dias proféticos, e isso corresponde a 1260 anos, e a gente entende que essa é uma descrição que se refere ao período de supremacia papal que vai do 6º até o 18º século, 538 a 1798. Essas são datas marcadas, especialmente a última, é quando as tropas de Napoleão Bonaparte entram em Roma e levam o cabeça da igreja preso, ele acaba morrendo no exílio, e ali você vê a perda de um poder temporal que havia sido exercido por 1260 anos. E você vê que há uma admiração global quando essa ferida mortal ela é curada e o mundo inteiro fica admirado após esta força. Sem dúvida nenhuma, essa primeira besta que surge do mar, nós conseguimos identificá-la como uma representação do poder papal, especialmente durante esses períodos de horror da Idade Média. Quando você vê a segunda besta surgindo na segunda metade, o segundo bloco de Apocalipse 13, você vê em contraposição à besta que só surge do mar, no meio dos povos e das nações, você tem uma segunda força que está lá no meio da terra, num lugar despovoado. E essa é uma referência ao surgimento de uma força que vem num mundo novo, onde há pouca densidade demográfica e pouca concentração populacional. Você vê que esta segunda besta, ela tem dois chifres semelhantes, você deve ter reparado aí, que os chifres dessa segunda besta são semelhantes às de que diz? Ao de um cordeiro. Quando você vai no livro do Apocalipse, você vai perceber quase 30 referências ao cordeiro no livro do Apocalipse. E essas referências ao cordeiro no livro do Apocalipse
são referências à pessoa de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, esta força que surge no segundo bloco de Apocalipse 13, ela tem a aparência de Cristo. Ela surge como querendo parecer Cristo. E a gente não pode perder isso de vista. E são dois, porque são poderes, como os chifres representam poderes, são dois poderes que representam a força do braço civil e a força do braço religioso. Só que ainda que tenha uma aparência de cordeiro, esses dois chifres, a revelação bíblica, através de João, diz que ele fala como dragão. Vai agir com prepotência, com autoritarismo. A aparência é cristã, mas a arrogância é como a força de um dragão. É-nos dito que essa segunda força de Apocalipse 13, ela vai exercitar a autoridade da primeira força, da primeira besta, indicando que haverá uma aliança entre as duas forças, entre as duas bestas. Diz também que será permitido à segunda besta realizar sinais e prodígios, que vai impressionar as pessoas e vai induzi-las ao engano, ao erro. Também é outra característica que essa imposição de adoração, e aqui a gente precisa entender, que essa imposição é de caráter civil, mas a ordem ela vem num envelope religioso, porque a imposição se dá para adorar a imagem da primeira besta, ou seja, há aqui uma forte conexão entre igreja e Estado, um usando a força do outro. Pois bem, tradicionalmente nós temos interpretado que essa segunda besta se refere a uma potência global que surge no mundo novo, desabitado, que tem como característica o cristianismo, mas que fala com grande autoridade, e nós identificamos a besta que surge da terra como sendo os Estados Unidos da América. O capítulo 13 de Apocalipse descreve a ascensão e a cooperação entre a primeira besta e a segunda besta, numa imposição de falsa adoração nos últimos dias da história da terra. A profecia indica que a segunda besta se tornará um poder opressor, forçando a adoração da primeira e instituindo medidas coercitivas contra os fiéis de Deus. Essa aliança vai levar a um decreto da marca que se contrapõe ao selo de Deus. O capítulo 14, que vem na sequência, vai apresentar uma resposta divina a esse cenário, a proclamação da mensagem do terceiro anjo, chamando os habitantes da terra para adorar o único Deus verdadeiro. Pois bem, não é o sistema papal, e aqui é uma coisa que choca a gente, não é o sistema papal que no final dos tempos vai impor o decreto. Alguém vai fazer isso para ele. Conscientes ou não, uma força vai atender os interesses da primeira besta. A besta que sobe da terra é a nação americana, é ela quem vai impor o decreto para o mundo inteiro, através de sua autoridade. E todos nós aqui sabemos que os Estados Unidos são uma potência bélica, não há exército, não há força militar maior do que a dos Estados Unidos. É uma potência econômica. Se você pegar dois estados americanos aí, por exemplo, como o Texas e a Califórnia, se você pegar o PIB da Califórnia, ele se tornaria o terceiro país do planeta em força econômica. O Texas ficaria aí, quem sabe com a quinta ou sexta posição. O PIB do Texas é maior do que o PIB brasileiro. 28 trilhões o PIB americano, a China vem em segundo com 22, aí você tem em terceiro e quarto lugar como Alemanha e Japão, aí já caem ali no início da primeira dezena, 12, 9 trilhões. É uma força militar, uma força econômica, mas também é uma força cultural. O mundo inteiro imita os Estados Unidos, em várias frentes, seja ela na cultura, seja ela no comportamento, seja ela no vestuário, nas tendências. E para aqueles que andaram aí vendo o declínio americano nos últimos anos, a perda da força, do prestígio, essa coisa toda, você deve ter percebido há algumas semanas como a política e a economia mundiais foram abaladas por decisões que foram tomadas aqui dentro do nosso quintal.
alguns mais apressados, quem sabe costumam flertar com a ideia de que o declínio norte-americano vai abrir espaço para outros protagonistas. Só lembrando que nas últimas décadas, quando uma ou outra força surgiu achando que os Estados Unidos ficariam para trás, o mundo inteiro viu a União Soviética ensaiar a força e cair. O mundo inteiro tem visto a União Europeia tão promissora quando eles ali fizeram aquele ajuntamento, está toda esfacelada, cada um puxando para um canto. A China, com seu fetiche de ser maior que os Estados Unidos, ela não se encaixa de maneira nenhuma no cenário escatológico de forma relevante. Meus irmãos, os Estados Unidos, além da sua força bélica, da sua força econômica, da sua força cultural, também é a maior nação protestante do planeta. Segundo a profecia, uma imposição de caráter religioso será exercida por esta nação. É a besta que sobe da terra que vai exercer sua autoridade, levando o mundo inteiro numa mesma direção. E nós estamos falando de cristianismo, porque os chifres são como os de um cordeiro, e é uma referência ao próprio Jesus. Nós não estamos falando apenas da religião como algo místico, mas nós estamos falando da religião cristã. E nenhuma força, nenhuma potência mundial se enquadra na descrição que nos é oferecida em Apocalipse 13, na sua segunda metade. Mas eu queria dar uma olhadinha com você em algumas coisas. E chamo a sua atenção para alguns textos que nós vamos trabalhar aqui hoje pela manhã. O primeiro deles, está aí a referência no quadro. A imagem da besta será formada antes que termine o tempo da graça. Isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. A pergunta é, que imagem é essa? Que uma vez constituída vai influenciar o nosso destino. Que imagem é essa? Isso tem que ver com um sistema político-religioso tão intolerante, tão perseguidor como foi na Idade Média. A besta que sobe da terra vai agir conforme a imagem e semelhança da primeira besta. Repare nesse próximo texto. A imagem é feita pela besta de 2 chifres. Quem constrói a imagem é a besta de 2 chifres. E é uma imagem da primeira besta. A segunda besta cria uma imagem da primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, nós, o conselho que nos é dado, devemos estudar as características da própria besta do mar, o papado. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho, aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus, e para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dependia do poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. A fim de formarem os Estados Unidos, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. A imagem representa a forma de protestantismo apostatado que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Para a gente entender a imagem da besta, é preciso compreender a própria besta. E quais são as características da primeira besta, como é que ela exerce o seu poder e como é que ela se estabelece como um poder opressor. Resumindo, primeiro, há uma união entre igreja e Estado. A igreja usa a força do poder civil para impor as suas leis, para controlar a consciência dos homens. O papado não apenas atuava como um poder essencialmente religioso, mas também civil. Eles davam as cartas. Um rei nem tomava posse do seu trono sem que o papa colocasse na sua cabeça a coroa. E quem discordava eram considerados hereges, julgados e condenados pelo Estado. A igreja usava a força do braço civil. A pergunta, como que essa segunda besta vai formar a imagem da primeira besta? Teria que haver nos Estados Unidos um sistema que impusesse através do Estado americano a imposição dos seus dogmas, desrespeitando as liberdades individuais das pessoas, a consciência das pessoas. E a pergunta é, como é que isso é possível? Como é que alguém aqui pode imaginar uma coisa como essa? A revelação nos diz que isso ocorrerá
Quando a igreja protestante apostatada buscar o apoio do poder civil para impor os seus dogmas, as suas doutrinas às pessoas, e ao desrespeitarem a consciência dos indivíduos, vão estar agindo da mesma forma intolerante como o papado agiu na Idade Média. E aqui, é exatamente aqui que se forma a imagem da besta. A imagem se forma na criação de um sistema que imite as características essenciais da primeira besta. As igrejas protestantes, elas vão ter que se unir em pontos que lhes são comuns para pressionar o poder civil, tirando das pessoas a liberdade de consciência para impor os seus decretos. Elas vão recorrer ao Estado para colocar, para apoiar e para instituir os seus pontos religiosos. E quando agirem assim, eles vão estar imitando o próprio papado. Repare, outro texto. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, olhem aqui para mim antes de eu continuar, não há necessidade de concordarem com tudo, não há necessidade de um alinhamento total em termos de doutrina, eles vão apenas se unir em pontos que lhes são comuns, e quando as igrejas nos Estados Unidos fizerem isso, vão influenciar o Estado para que imponha seus decretos e lhe apoie as instituições. A América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A iniciativa do decreto dominical, gente, é coisa de protestante. A imposição civil de natureza global é coisa de crente, e essa é a reviravolta na profecia. É isso que nos choca. Como que o protestantismo, que surge ali no final do século XVI, fundamentado na liberdade de consciência, de culto, vai se tornar tão semelhante ao papado que é inimigo da liberdade de consciência? Em 1993, um teólogo adventista chamado Clifford Goldstein, ele publicou um livro chamado O Dia do Dragão. Isso foi no início da minha adolescência, e eu ouvi um pouco sobre essa obra durante alguns anos, mas não foi senão o ano passado que eu ganhei esse livro e passei a lê-lo. E lemos eu e o Noah lá em casa, numa sentada. Como eu mencionei, esse livro foi publicado em 1993, faz aí 32 anos. Eu tomei a liberdade de escrever um e-mail para o autor. Ainda serve à igreja como editor, ele revisa a lição da escola sabatina e tudo mais, e sugeri um novo prefácio para esse livro. E ali ele faz uma descrição de como os Estados Unidos correspondem através de suas ações, de suas intenções, de como os Estados Unidos, especialmente a igreja protestante, a direita cristã, muito conservadora, nos Estados Unidos da América, ela busca influenciar o governo e o poder civil para tentar tornar os Estados Unidos um país cristão, dando inclusive elementos às leis que governam as pessoas, elementos do cristianismo. E essa é uma fissura que a direita cristã americana tem de subir ao poder para tornar os Estados Unidos um país essencialmente cristão, influenciando inclusive na prática de elementos religiosos. Você não pode perder o fio da meada. São as igrejas protestantes norte-americanas que vão se unir em pontos comuns de doutrina. E esse é um movimento ecumênico. Isso também vai ser compartilhado em outros lugares do mundo, como você sabe, é moda imitar os Estados Unidos. Só que para que uma coisa como essa ocorra, isso precisa ser aprovado no Congresso Nacional. E aqui a gente tem que desmistificar um conceito muito difundido, que a gente pode chamar no mínimo de ingenuidade. Como é que se formula uma lei? Uma lei se formula pela vontade do presidente, é o presidente quem escreve uma lei. Diz para mim, sim ou não? Não, você sabe que não. O presidente americano, por exemplo, ele consegue realizar uma série de coisas através de decretos presidenciais, de ordens executivas. Quando estas ordens não ferem a Constituição, e se uma corte judicial enxergar numa ordem executiva presidencial algo que fira a Constituição americana,
essa ordem executiva ela pode ser revogada, ela pode ser cancelada. Mas algo dessa natureza, que vai impedir a liberdade de consciência das pessoas e afetar diretamente as escolhas das pessoas e suas liberdades individuais, isso não vem por ordem executiva. Então não é o presidente. Isso tem que ver com a Casa Legislativa. E para uma lei passar, semelhantes às que nós temos aqui, de uma democracia muito mais sólida, com poucas emendas constitucionais, com um resumo muito bem amarrado e muito bem construído pelos pais fundadores, para uma coisa como essa acontecer, precisa haver um movimento dentro da Casa Legislativa, aprovado por 2/3 de maioria. Vários estados americanos já possuem leis de natureza religiosa assustadoras. Só que o que nós estamos falando aqui não são de situações isoladas num estado aqui ou ali mais conservador. O que nós estamos lidando aqui é com a lei americana. Repare nesse outro texto. Quando nossa nação, ela está falando dos Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do 7º dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Essa não é uma coisa apenas restrita ao futuro próximo. Isso é o tipo de movimento que nós já vimos acontecer aqui na história americana. Observe o próximo texto. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Deixa eu dizer para você, isso foi escrito no final do século XIX, na década de 80, 1880 e alguma coisa, ok? Estamos falando aí de 140 anos atrás. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente, e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Próximo. Muitos há mesmo que entre os que se empenham neste movimento em favor da imposição do domingo, que se acham cegos, de novo ela usa essa expressão, aos resultados que seguirão a essa ação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Muitos existem que jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição no domingo. E último, os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição para obter uma lei que impõe a observância do domingo, mal compreendem que vai dar ou que vai ser o resultado. Uma crise está iminente. Olhe para mim. Esse último movimento das bestas de Apocalipse 13, o primeiro passo, não é uma coisa vinda de Roma, mas sim do Congresso americano. Sabe que, quando ela escreveu isso daí, havia vários movimentos em vários estados americanos que visavam promulgar leis que restringiam a liberdade das pessoas, impondo a observância do domingo. Meus irmãos, sem muito sensacionalismo, sem muita teoria de conspiração, você encontra nas últimas semanas, inúmeras entrevistas e declarações de pessoas, diversos níveis, do alto e do baixo escalão do governo atual, líderes em seus estados, procuradores gerais, governadores de estados americanos, falando de leis que dão direito às pessoas, primeiro o direito de descansar no domingo, e de outra forma também tirando das pessoas
a oportunidade de trabalhar no primeiro dia da semana. Nós estamos falando das últimas semanas. E aqui eu preciso falar com a minha igreja. Vocês sabem, já estou aqui já há algum tempo, e vocês sabem que eu me afasto de questões políticas, partidárias. Estejam elas ligadas ao meu país de origem ou no meu país atual de residência. E eu queria falar um pouquinho, quem sabe para alguns que nutrem paixões políticas. Paixões políticas emburrecem as pessoas. Um adventista do sétimo dia que se preze, que conhece um pouquinho da escatologia bíblica, que conhece um pouquinho, que leu um pouquinho sobre o desfecho de todas as coisas, a mim me causa profunda decepção que alguns de nós venhamos a nutrir alguma esperança em qualquer lado ou espectro político atual. Não há para nós opção ideal, não existe. Alguns de nós cansados por políticas liberais, alguns de nós cansados por uma série de horrores e de aborrecimentos causados por políticas liberais nos últimos anos, podemos achar que essa onda conservadora que agora vem com essa força toda, traz alguma esperança ou algum farol de esperança, seja para os Estados Unidos ou para o restante do planeta. E eu quero dizer a você, não se iluda. Nós vamos enfrentar a maior crise já vista na humanidade a partir de uma onda conservadora. E você não pode perder de vista a perspectiva bíblica. Porque se de um lado, políticas liberais, como as que progressistas, como as que nós, nos últimos anos, tivemos que ficar administrando, engolindo, políticas que tentavam se infiltrar na forma como educamos os nossos filhos, na forma como eles são influenciados na escola e tudo mais, se isso tudo nos causou muito transtorno, não acredite que agora nós podemos respirar aliviados, porque agora há uma força e uma onda conservadora, porque é através de uma onda conservadora que nós vamos experimentar a perda de liberdade e a nossa consciência e liberdades individuais serão ameaçadas. Então você me diz, então pastor, para que lado que nós vamos? Nós não temos lado para ir. Mas pastor, para onde nós vamos? Nós não temos para onde ir. Não há opção ideal para nós. Não há. Você vai votar de acordo com sua consciência. Você vai votar a partir de valores que norteiam a sua vida, de pessoas que representam determinados valores na vida pessoal deles. Você vai votar para aquilo que de alguma forma ainda vai dar condições da igreja conseguir pregar o evangelho com liberdade, mas haverá um momento que não há lado para nós, não há lado para nós. Isso não deveria ser novidade para um adventista do sétimo dia, que se preze, que tenha a Bíblia e os testemunhos do Espírito de Profecia. Então cuidado aí com o teu engajamento, cuidado com o que você posta, cuidado com o que você apoia, cuidado com o que você fala. Isso pode ser uma cilada para você. É desanimador perceber o interesse, o envolvimento e a energia política que alguns de nós colocamos, seja de um lado ou seja de outro, seja azul, seja vermelho. É ridículo. Se tivéssemos uma pequenina parcela de engajamento na pregação do evangelho, como alguns de nós manifestamos nos últimos anos nas tensões políticas, a igreja teria avançado muito mais aqui, muito mais. E não se engane, quando os pais pioneiros vieram da Europa para fundar os Estados Unidos, eles se estabeleceram ali numa colôniazinha, ali, na Nova Inglaterra. Alguns de vocês já foram lá. E aí, não demorou muito tempo, meses. Eles que fugiram da opressão religiosa, eles que vieram para o novo mundo para poder viver a fé e a religião de maneira livre, quando algumas pessoas dentro dessa pequena colônia
ousaram discordar de algumas regras de natureza religiosa. Dentro do seu convívio, essas pessoas foram perseguidas. Nós temos um camarada que fundou o estado de Rhode Island, um camarada chamado Roger Williams, teve que sair fugido. Os índios ajudaram ele, porque caçaram ele para matar ele. Este camarada influenciou parte do pensamento que os pais fundadores utilizaram, alguns deles não cristãos, para estabelecer os Estados Unidos como uma nação livre em termos de religião. Mas a direita cristã conservadora, que muitas vezes nós aplaudimos aqui e ali, eles estão doidos para incorporar dentro das leis civis elementos religiosos, água e óleo. Nós não apoiamos isso de maneira nenhuma. Então cuidado para você não se engajar numa coisa que lá na garupa existem elementos que vão restringir a liberdade das pessoas e a sua consciência individual. Não se empolgue, leia a Bíblia, leia os testemunhos. É muita Fox na cabeça de muita gente, é muita CNN na cabeça de muita gente. E às vezes você quer pegar o noticiário e tentar encaixar o noticiário para você interpretar a Bíblia, quando é exatamente o contrário. Você usa a lente bíblica para poder interpretar o noticiário. E isso não deveria ser novidade para nós. Thomas Jefferson e James Madison, homens que estavam completamente fora da tradição evangélica, eles foram usados por Deus para encontrar na Bíblia os princípios de liberdade religiosa, muitas vezes ignorados por outros. A mão de Deus tem impedido isso, mas não será assim para sempre. Agora, o que será que motivaria a igreja protestante nos Estados Unidos, uma direita cristã conservadora? O que será que motivaria uma pressão popular para a promulgação de leis dessa natureza? Observe esse texto aqui. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Existem aqui algumas expressões chaves, tá? Pressão popular. O que você vê como base política das igrejas cristãs protestantes nos Estados Unidos, um clamor por uma reforma, um clamor para que se coloque as coisas no seu devido lugar. Olhe para mim aqui, meus irmãos. Sério, o que você tem visto nas últimas semanas? O que você tem visto nas últimas semanas? O que você tem visto como um porta-voz de governo dizendo: estamos apenas cumprindo as promessas de... Esse é o anseio popular. Nós temos que devolver o senso comum. Há uma pressão popular devido aos horrores que o próprio mundo político cria. Você tem um movimento de pêndulo que vai para cá e vai para lá. Só que agora responde para mim, que força está por trás das duas bestas de Apocalipse 13? Quem é o arquiteto por trás de tudo isso? Responde para mim. É o dragão. Não acredite, e vou dizer mais, e aí você não pode perder o sermão do sábado que vem. Não perca o sermão do sábado que vem, nós vamos continuar a conversa. Existe uma força por trás. A nossa luta, ela se fundamenta ali. Essa pressão popular, por mudanças, por reforma, por colocar a casa em ordem, por valores familiares, por valores conservadores, por valores religiosos, por sermos uma nação cristã de novo. O apelo ao senso comum. Repito, cuide com as paixões políticas. Essa aparência do cordeiro, mas fala como um dragão. É isso que a gente está vendo. Agora, por que será que a segunda besta faria uma imagem à primeira? Por que ela não faria uma imagem para ela mesma? A questão é que ela não precisa estar consciente do que ela está fazendo, porque existe um arquiteto por trás. Repare esse texto. Quando nossa nação abjurar os princípios do seu governo de tal forma
que vote uma lei dominical. Nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Isso não será outra coisa senão dar vida à tirania que há muito aguarda ansiosa sua oportunidade de saltar de novo para o despotismo ativo. É quando o espírito que governou Roma é ativado aqui, conscientes ou não do que eles estão fazendo, é isso que vai configurar a cura daquela ferida mortal. Ao atentar contra as liberdades individuais e de consciência, usando uma doutrina espúria, contrária ao mandamento e à autoridade divinos, nesse ato você honra a autoridade romana. Essa iniciativa, repito, não é papal, ainda que o sistema romano acabe sendo o grande beneficiado. O apelo popular vai levar governantes a promulgarem leis. Isso vai ser discutido abertamente, chamando a atenção para o assunto do sábado e para o assunto do domingo. A causa ficará agitada, são expressões que a senhora White utiliza no mundo inteiro. E aí, essa pregação que nós, com muito custo, vamos levando adiante, nesse momento de crise, de agitação, ela vai ser conversa em todos os lados. 5 anos atrás, semana passada fez 5 anos que nós fechamos o planeta. Semana passada fez 5 anos em que a gente teve que dizer para você que a igreja estaria fechada, você não pôde sair para trabalhar, você ficou naquela loucura indo lá buscar alguma coisa no supermercado. 5 anos a pandemia fez semana passada. E você viu o que aconteceu em poucos dias, com a capacidade que o ser humano hoje tem de se comunicar. Em poucos dias, o planeta inteiro ficou no mesmo pace, falando da mesma coisa, ameaçado pela mesma situação e atendendo leis e regimentos de um comando para o bem comum, para o bem de todos. Repare nesse outro texto. Leis impondo a observância do domingo como sábado ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo em que se baseia o governo. A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. Como que a gente pode imaginar que uma coisa dessa aconteceria? Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão de consciência. Repare o próximo. A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de cornos semelhantes aos de cordeiro fará com que a terra e os que nela habitem adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. A ênfase que os adventistas dão no sábado bíblico, na escatologia, vai se dar exatamente porque esse vai ser o ponto de discussão, esse vai ser o ponto de litígio, quando a liberdade dos seres humanos estiver ameaçada. Mas isso, meus irmãos, ainda não aconteceu. Tem muita gente sincera que ainda precisa ser avisada. Olha esse texto, que coisa incrível. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católico-romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado na obrigatoriedade do 4º mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe o sábado espúrio e o alto clamor do 3º anjo advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então os que ainda persistirem na transgressão, estes receberão o sinal da besta. Agora, a gente não pode esquecer que Deus não julga apenas indivíduos, Deus julga sistemas, governos e nações. Olhe para mim, e com isso a gente vai se encaminhando para o final. Você deve lembrar que houve um momento em que o anjo visitou a grande cidade da Babilônia. Eles estavam ali compenetrados numa festa, eles estavam ali bebendo e comendo e se regozijando no seu poder, na sua glória, como se nada fosse acontecer. Só que existe uma mão que dirige o curso da história, e esta mão que dirige o curso da história, ela não conhece absolutamente nenhum tipo de tardança ou adiantamento. As coisas, para Deus, elas acontecem no exato momento em que elas devem acontecer. E uma mão foi vista escrevendo na parede dos palácios da Babilônia.
Mene, Mene, Tekel e Parsim. Você deve lembrar disso, está em Daniel capítulo 5. Um profeta foi chamado e ele interpretou a escrita: pesado foste na balança e achado em falta. Olhe para mim. Vários de vocês migraram para os Estados Unidos porque essa é uma terra muito abençoada. Vocês vieram para cá buscando qualidade de vida, segurança. Alguns de vocês vieram em busca do sonho, do tal sonho americano. E nós temos visto e presenciado como Deus tem abençoado a vida de vocês. Vários de vocês fugiram de um contexto bastante complicado e se arriscaram, foram extremamente corajosos e vieram para cá. Vocês se estabeleceram aqui, encontraram caminhos, acharam alternativas, deram oportunidade para os seus filhos. E você tem visto que Deus tem abençoado o fruto do seu trabalho, porque esse é um lugar muito abençoado. Mas este país, que teve como base do seu governo leis que garantem a liberdade de consciência, a livre expressão da fé, de culto, de discurso, este país vai responder, quem sabe, a uma grande onda de progressismo, de liberalismo, qualquer coisa do tipo. Vai responder com uma reforma conservadora. Eu não sei se é essa de agora, mas vai ser um movimento meio assim. Uma resposta a um anseio popular para colocar as coisas no seu devido lugar. Eu não sei se é essa onda. Eu só não quero que você se iluda com esse tipo de onda, seja essa ou seja uma outra que vai vir aí na frente. Porque se você apoiar as suas esperanças em qualquer instituição humana, em qualquer figura política, você estará apoiando as suas esperanças em algo muito frágil e você vai ficar pelo caminho. Isso é garantido. Se você não desenvolver uma fé como a de Jesus, apoiado em sua palavra e nas suas promessas, você vai ficar pelo caminho, isso é certo. Pois bem, você veio para este lugar abençoado. Só que este lugar abençoado vai trair os princípios que fizeram dele um lugar de refúgio à igreja. Este país vai trair os princípios fundamentais da liberdade humana. E deixa eu dizer um negócio, se tem uma coisa que Deus não pode tolerar, é a restrição das liberdades individuais, porque essa é uma restrição que Deus colocou a si mesmo. Deus não força ninguém a fazer absolutamente nada. Quando este país, apoiado em princípios cristãos, como o que é representado nos chifres de aparência de cordeiro, mas falando como dragão, impor sobre as pessoas elementos religiosos, restringindo as liberdades individuais, uma mão escreverá nos livros do céu a respeito desta nação: vocês estão em apostasia nacional. E Deus removerá a bênção que foi colocada sobre esta nação. Nós estamos muito distantes do que Deus gostaria que nós fôssemos, como nação, como cristianismo e também como igreja remanescente, a igreja adventista do sétimo dia. Mas a mão de Deus vai pesar sobre este país quando eles violarem uma lei fundamental da existência humana, a liberdade individual. E essa apostasia nacional vai ser seguida de uma ruína nacional. Essa é a promessa e essa é a profecia. Último texto. O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida de sua culpa estará cheia e nos livros do céu será escrito apostasia nacional. Qual é a agenda por trás desse movimento? Que tipo de alinhamento há nessas forças envolvidas? Isso é uma coisa que a gente vai ver só na semana que vem. Na noite mais escura da humanidade, nós vamos encontrar respostas para entender qual é o verdadeiro arquiteto por trás disso tudo. Não apoie as suas esperanças e nem tampouco a sua fé em absolutamente nada a não ser em Jesus Cristo. Volte-se para as Escrituras, leia sua Bíblia, volte-se para os testemunhos,
seja instruído diretamente por Deus. Só assim você vai conseguir fazer frente a esse tipo de tendência que às vezes parece favorável a nós e aos valores que nós defendemos, mas por trás deles nós temos uma grande cilada. Feche seus olhos, por favor. Pai amado, nós te louvamos, porque o Senhor não nos deixa às escuras em relação ao que está diante de nós. O Senhor deu luz e revelação especial àqueles que com interesse se voltam às Escrituras para receber do Senhor as instruções tão necessárias para fazerem a sua caminhada e a sua trajetória cristã. Alguns de nós nos empolgamos com o que não devemos. Alguns de nós nos incomodamos com tendências. E quando uma ou outra coisa acontece que está alinhado àquilo que a gente acredita, às vezes a gente se engaja. Mas por favor, Pai, abra os nossos olhos para a gente poder entender exatamente o tempo que nós estamos vivendo e no que nós precisamos nos envolver. Esse aqui é um rebanho que o Senhor confiou aos meus cuidados, e é meu papel alertá-los, é meu papel orientá-los, é meu papel instruí-los, mas eu não tenho acesso ao coração deles, e nem tampouco às suas intenções, e nem tampouco às suas motivações. Isso é um território do Espírito Santo, e é esse Espírito que nesse momento eu peço e invoco, que possa influenciar os nossos pensamentos, que possa influenciar a nossa rotina, que possa nos dar luz para a gente poder interpretar o que está acontecendo à nossa volta e, acima de tudo, que o Senhor coloque dentro de nós o desejo e a vontade de nos engajarmos com o Teu reino, com a Tua vontade e com a Tua pátria, aquela que o Senhor destinou a todo aquele que crê e que será salvo em nome de Jesus Cristo. Nos dá a Tua paz, nos despeça, por favor, na companhia dos Teus anjos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.